A paz do Senhor Jesus Cristo, alunos e alunas da Escola Bíblica Dominical, a nossa gloriosa EBD. Estamos aqui para o comentário de mais uma lição do segundo trimestre do ano 2021. Estamos aí tratando sobre os dons espirituais, dons ministeriais, para aprendermos como servir a Deus e também ao próximo com qualidade, servir da maneira certa. A lição de hoje é a lição de número 2, e o título é O Propósito dos Dons Espirituais. Na primeira lição, nós vimos que Deus deu dons aos homens, né? O Senhor fez essa doação, esse presente de dons aos crentes, aos salvos, aos homens, às mulheres. E agora então nós vamos ver o propósito. Para quê? Para que Deus deu esses dons para os homens, para os crentes, para a igreja? O nosso texto áureo encontra-se na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 12. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles para a edificação da igreja. É interessante que Paulo está dizendo aqui que nós temos que procurar sobejar, ou seja, ter em abundância os dons e a prática dos dons para a edificação da igreja. O mesmo apóstolo vai dizer que a igreja é um corpo. Cristo é a cabeça desse corpo e nós somos os membros. Então, nós temos que trabalhar em harmonia, em concordância, numa mesma palavra, numa mesma direção para o crescimento e edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. A verdade prática diz: os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. Veja que novamente aparece aqui edificar, né? A igreja espiritualmente. Tudo que vem de Deus tem um propósito. Nada que vem de Deus vem por acaso ou coincidentemente. Com Deus não tem coincidência, não tem acaso, tem um propósito. E os dons espirituais têm um propósito, que é a edificação, o fortalecimento e a promoção da vida espiritual dos crentes. É para ajudar a igreja a crescer. Edificar é crescimento, é construção minuciosa, em detalhes. Então, quando fala em edificação, fala nesse crescimento correto. Crescimento para baixo, primeiro, né? Nós temos que crescer para baixo, para ter raiz. É isso, Fabiano? Fabiano, nosso superintendente, mais uma aula junto aqui, né, Fabiano? Vamos em frente. Ensinando a palavra de Deus, fazendo como disse Jesus, vamos negociar até que eu venha, disse ele, né? Então nós estamos ensinando a palavra de Deus até que o Senhor venha nos buscar. Então, Fabiano, nós temos que crescer para baixo primeiro, para ter raiz, para ter sustentação. E como é que a gente cresce para baixo? Oração, jejum, palavra, culto de ensino, escola dominical, curso teológico, leitura bíblica em casa. É a Bíblia que dá o crescimento. Nós temos que crescer para baixo. Depois, nós vamos crescer para cima, no temor a Deus, no reconhecimento que só há um Deus, que tudo vem dele. E depois, Fabiano, nós vamos crescer para os lados, que é a frutificação. Aí nós vamos começar a dar fruto. Nós vamos começar a produzir através da nossa fé e dos dons espirituais, nós vamos produzir. O que acontece muitas vezes, Fabiano, é que o crente não quer crescer para baixo e nem para cima, ele já quer crescer para os lados. Crescimento errado. Já quer chegar na igreja fazendo tudo, sabe? E muitas vezes nós, mesmos que estamos mais tempo na igreja, somos culpados porque acabamos cooperando para que essa pessoa, ajudando para que essa pessoa vá e não tenha um crescimento correto. Outros não querem, por falta de obediência, não querem o crescimento correto. E Deus, na sua bondade e misericórdia, dá dons a essas pessoas. E daí esses dons são usados de forma errada, o que nós vamos ver no decorrer dessa lição e desse trimestre. Então, você deseja crescer corretamente,
ser uma bênção na mão de Deus, começa crescendo para baixo. Tem a raiz. Aí depois que você tiver raízes espirituais, você não vai ser levado por vento de doutrina. Tá? Você não vai ficar vendo por aí, Fabiano, profecias e profetadas que acontecem em redes sociais, vai ficar aí se assustando e vai ficar com medo, porque você tem crescimento. E nesse crescimento para baixo você vai entender que Jesus disse, no mundo tereis o quê? Aflições, mas tenha bom ânimo. Então Jesus disse que nós vamos passar por aflição, que nós vamos passar por dor, por sofrimento, mas é para ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo e Ele está conosco. Então, o propósito dos dons espirituais é para nos dar crescimento, e crescimento correto. Os dons vêm do Espírito Santo, não são nossos dons, vêm do Espírito Santo, é dele. Então nós temos que usar conforme o Espírito Santo determina que a gente use, né? Para não causar escândalo, para não atrapalhar o reino de Deus. Mas os dons, eles estão na nossa vida para dar fortalecimento e crescimento ao reino de Deus. A leitura bíblica em classe encontra-se na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 8 ao 11, e também no capítulo 13, versículos 1 e 2. E eu vou destacar aqui, Fabiano, o capítulo 13, o versículo 1 e o 2, que diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou o sino que tine. E o versículo 2: e ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Olha a explicação que Paulo está dando aqui. Pode ter o dom que tiver, mas se não tiver amor, não tem nada. Porque amor, nós já estudamos numa lição passada, amor, Fabiano, não é dom, é fruto. Tem que ser produzido em nós. Nós decidimos amar. Amor é decisão. Então Deus derrama o seu amor no nosso coração, conforme está em Romanos capítulo 5. Deus derrama o seu amor através do Espírito Santo. É derramado. Então não é conta-gota. É a vontade. Ele derrama. Mas esse amor ele precisa fluir para as outras pessoas. Então nós temos que decidir amar. A Bíblia diz no Evangelho de João, Evangelho de Jesus que João escreveu, o que diz lá? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para morrer aqui. Então Deus decidiu amar a humanidade. Ali mundo está falando de pessoas, a humanidade. Então amor é uma decisão. Então mas fala em língua, profetiza, tem dom de revelação, tem tudo, mas não tem amor, não tem nada. O amor é a base de tudo. Devemos exercer os dons amorosamente, como servos e não como juízes, como quem também vai passar pelo crivo de Deus, e não como alguém que está superior, que já passou, que já está numa transcendência. Não, nós somos todos iguais. Crente maduro, Fabiano, quando a Bíblia fala em perfeito, ela não está falando em questão de erros, né? Quando Deus falou a Abraão, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, Deus não estava falando para Abraão que ele não ia errar e que ele não poderia errar. Como de fato ele errou muito depois dessa que Deus falou. Mas Deus estava dizendo, Abraão, seja maduro, seja idôneo, seja completo, sirva somente a mim. É isso que Deus está dizendo. Então, crente maduro, crente idôneo, crente completo, aquele que está inteiro na presença de Deus, Fabiano, ele não se desvia nem para a esquerda nem para a direita, ele segue adiante. Ele não se ilude com nada do que possam trazer para ele. Ele conhece a palavra de Deus, ele tem o crescimento correto, ele não vai sair por aí acreditando em tudo que ouve. E se está acontecendo, tem que acontecer. A palavra de Deus tem que se cumprir. Esse mundo, diz a Bíblia, esse sistema que nós estamos vivendo, jaz no maligno. Jaz quer dizer o quê? Morto. Então esse sistema que nós estamos vendo, político, judiciário, enfim, todo esse sistema é um sistema que está a serviço do maligno, jaz no maligno.
Mas nós que conhecemos a palavra de Deus, sabemos que o nosso Deus é que está no controle de tudo. Então seja maduro. Crente maduro também, Fabiano, ele não traz trabalho para o pastor da igreja, para o superintendente, para a igreja local. Ele trabalha em favor da obra de Deus. Ele ajuda o pastor, ele ajuda o superintendente, ele ajuda outro professor. Crente maduro não tem inveja, não tem ciúme, não faz as chamadas panelinhas, não faz separação de nada. Ele sabe que tudo que tem aqui é de Deus e ele numa palavra para nós entender bem, ele é um funcionário de Deus aqui na terra. Ele é maduro, ele sabe que tudo que ele está fazendo, se tiver a aprovação de Deus, está bom. Parece que as pessoas não estão aprovando, não tem problema, mas Deus está aprovando. Se Deus está aprovando, está ótimo. Ele não busca elogios da terra. Na terra, ele pode até ser desconhecido, Fabiano, mas o crente maduro, o crente cheio do Espírito Santo e que serve a Deus, com esse entendimento que eu estou falando aqui, ele sabe que lá no céu ele é bem conhecido. E os dons fazem parte disso. Nós temos que saber usar os dons para não criar, como nós vemos em muitos lugares aí, muito mais escândalo do que um proveito para a obra de Deus, né? A nossa introdução diz assim: o propósito dos dons é edificar, unir e fortalecer a igreja de Cristo. A lição tem 3 tópicos e o primeiro tópico vai dizer: os dons não são para elitizar o crente. A igreja em Corinto, Paulo, a nossa lição está com base da igreja de Corinto, que Paulo escreveu a carta para que houvesse lá um ensinamento para o uso correto dos dons. É interessante, viu, Fabiano, que a igreja de Corinto ela tinha todos os dons, mas Paulo disse que ele não podia falar com eles como espirituais porque eles eram carnais. Eles eram meninos na fé, não tinham crescimento. Por quê? Porque entre eles havia inveja, havia muita confusão, um achava que o dom dele era maior do que o outro, havia separação, havia grupos, havia tudo isso. E onde tem essas coisas, Deus não opera. Pela sua misericórdia, o dom continua operando, mas o Senhor vai retirando pouco a pouco. Então Paulo vai lá e escreve para essa igreja para ensinar. A igreja em Corinto localizava-se numa cidade comercial e próxima do mar, sendo uma das mais importantes do Império Romano. Corinto era uma cidade economicamente rica, porém marcada pelo culto idolátrico. Durante a segunda viagem missionária de Paulo, a igreja recebeu a visita do apóstolo, conforme está lá em Atos capítulo 18. Por conhecer muito bem a comunidade cristã em Corinto, foi que o apóstolo dos gentios tratou em sua primeira epístola, dirigida àquela igreja, sobre a abundância da manifestação dos dons do Espírito, chegando a afirmar que naquela igreja que nenhum dom lhe faltava. Porém, faltava amadurecimento, faltava o crescimento correto, faltava que aqueles crentes fossem maduros e que servissem realmente a Deus, não aos seus próprios interesses. O apóstolo Pedro diz em uma de suas cartas: crescei na graça e no conhecimento, para que haja esse equilíbrio, né? Se crescer só na graça, corre o risco, Fabiano, de ficar uma pessoa fanática. Fica fanático. Não faz bem nem para a pessoa e muito menos para o reino de Deus. Porque a pessoa fanática, ele passa a entender que só ele é o melhor, só ele faz o melhor. Às vezes ele defende a igreja dele, a minha igreja é a melhor, mas na maioria das vezes defende só ele mesmo. Eu sou o melhor, eu é que falo com Deus, eu é que recebo de Deus, enfim. E se crescer só no conhecimento também, sem a graça, sem a busca de Deus, sem a oração, sem a graça, corre o risco também de ficar formalista, né? Tem aquela coisa formal, sabe? Tem o fanatismo e tem o formalismo. Tanto faz, é assim mesmo, tá bom, Deus só quer o coração, aquela coisa toda. Então por isso que Pedro diz: cresça na graça e no conhecimento. Aí sim, nessa junção graça e conhecimento é que vai estar o verdadeiro, o mais certo uso dos dons na vida da igreja. Nós temos ainda o segundo subtópico, diz uma igreja de muitos dons, mas carnal, né? E lá no finalzinho do segundo subtópico diz assim:
Uma igreja onde predominam a inveja, contenda e dissensões, nem de longe pode ser chamada de espiritual, e sim de carnal. Então, aquelas pessoas estavam fazendo a vontade da carne e não do espírito. Ainda diz assim o terceiro subtópico: dom não é sinal de superioridade espiritual. Muitos creem erroneamente que os irmãos agraciados com dons da parte de Deus são por isso mais espirituais que os outros. Todavia, os dons do Espírito são concedidos pela graça de Deus, por ser resultado da graça divina. Não recebemos mais tais dons por méritos próprios, mas pela bondade e misericórdia de Deus. E aí, Fabiano, dentro dessa palavra aqui, tem muitos crentes, Fabiano, que acham que o movimento corporal vai representar, vai trazer, vai mostrar uma espiritualidade que outros não têm. Como, por exemplo, pular, saltar, o que nós chamamos, né, conhecemos na língua evangeliquez, né, Fabiano? Os aviãozinhos, não é isso? Rodopiar, virar, correr na igreja, saltar, gritar, falar língua estranha às alturas, como se isso fosse uma demonstração. Eles querem demonstrar como se isso fosse uma espiritualidade maior, que o outro que está quieto ali adorando a Deus não tem. E não é verdade, porque a espiritualidade, Fabiano, ela vai aparecer na vida do crente, na minha vida, na sua vida, através da minha conduta no dia a dia. Lembra do amor? Já falamos aqui. Tem amor na minha vida? Tem amor na minha conduta? Estou eu perdoando as pessoas que me ofendem? Tolerando os fracos na fé? Ajudando aqueles que me agridem? Ajudando aqueles que me causam problemas, danos? Estou eu fazendo isso? Orando por aqueles que me perseguem? Estou eu vivendo uma vida para Jesus mesmo, de verdade? E para o próximo também, fazendo bem, sendo um bom cidadão, em todas as esferas aí, Fabiano, no lar, na casa, no trabalho, na rua, nos negócios, na empresa. Tenho sido eu uma pessoa justa? Procuro praticar a justiça? Aí que está a espiritualidade. Então não é no barulho, não é no mover, sabe? O movimento corporal, ele tem, não quer dizer manifestação espiritual. Paulo chega na igreja de Corinto, Fabiano, quando ele escreve, que ele ficou sabendo, escreveram uma carta para ele, e ele responde às pessoas que estavam pedindo. Ele diz: olha, se eu for aí falar com vocês só em língua estranha, vocês não vão entender nada. Eu tenho que falar na minha língua, na língua que vocês entendam, aí terá proveito. Então, se nós estamos num culto, e na hora da mensagem, da palavra de Deus, os crentes começam a falar em língua estranha, sem parar, e não tem ninguém para interpretar, como é que o pregador vai pregar? Como é que o descrente que está ali, a pessoa que veio visitar a igreja, que não é crente, que você trouxe, como é que ele vai entender a palavra de Deus? Não entende. É isso que Paulo está falando. Ele não proíbe o falar em língua estranha, mas tem que ser com ordem, com decência, porque senão ninguém vai entender. Aí o culto que era para explanar a palavra de Deus não teve efeito nenhum, né? E aquela mesma pessoa que correu na igreja, uma velocidade incrível, depois pergunta para ele qual é o benefício daquilo, o que resolveu aquilo, o que trouxe de benefício para ele e para o outro. Ele não sabe dizer, porque não tem. Ali está extravasando, né, a carne, aquela alegria, mas nós temos que se conter, nós somos servos de Deus, então nós não estamos aqui para fazer desordem, nós estamos aqui para fazer ordem, para pregar o evangelho. A Bíblia diz que quem fala em língua estranha, Fabiano, quem fala em língua estranha edifica a si mesmo, não edifica o outro. Só edifica o outro quando há interpretação, quando é uma profecia, que Deus quer falar com a igreja ou quer falar com uma pessoa em particular. Mas eu falando em língua, e é muito bom, tem que falar mesmo, mas está edificando a mim. E o Espírito Santo é o que convence o pecador, é o que fala com a igreja. Então ele mesmo não vai atrapalhar a voz dele. Ou seja, o pregador está pregando, ele não vai atrapalhar com pessoas falando em língua, correndo e saltando dentro da igreja para ninguém entender nada. Então nós temos que entender isso. Não é cessar os dons, engessar o Espírito Santo, nada disso. Isso é conversa de desobediente, porque quem tem obediência, quem tem a mente de Cristo, está entendendo o que eu estou falando aqui. Nós temos que ter sob controle as coisas.
Então, não se mede a espiritualidade de uma pessoa pelo número de dons que ele tem, quantos dons ou quantos pulos ele dá, não é isso, não. É o fruto, né? Não foi Jesus não disse isso? Nós vamos conhecer pelo fruto. Qual é o fruto dessa pessoa? Durante todo o tempo que ele está servindo a Deus, a sua vida. Como é que é a vida dele na igreja? É lá em cima, lá embaixo, está aqui, está lá, sai, volta, tem tudo isso. Porque o crescimento correto é o crescimento para baixo. Dá trabalho, dói, mas é o crescimento correto. Nós não temos dor de crescimento quando nós estamos crescendo. Eu tenho uma netinha de 3 aninhos que de vez em quando ela chega lá em casa e sente dor nas perninhas, Fabiano. Está doendo, mas ela está crescendo. Então o crescimento dói. Não adianta querer chegar na igreja hoje, Fabiano, e já queria aparecer para todos os holofotes. Não. Primeiro, vamos fazer como Paulo ensinou na Bíblia. Vamos ser aprovados por Deus. Manejar bem a palavra da verdade, conhecer bem o Evangelho. O Senhor tem muitos dons para nos dar, mas vamos usar de maneira correta na obra dele. O segundo subtópico, o segundo tópico, nós vamos falar edificando a si mesmo e aos outros. Edificando a si mesmo. Foi o que eu já expliquei aqui um pouquinho, né? Paulo disse que quem fala língua estranha edifica a si mesmo. O apóstolo estimulava os crentes da igreja de Corinto a cultivarem a devoção particular a Deus através do falar em línguas concedidas pelo Espírito com o objetivo de edificar a si mesmo. Isso não significa que o apóstolo gentios proibia falar em línguas. Não, mas o que Paulo dizia era que fosse feito com decência, com ordem, no tempo certo, né? Falar ou orar em línguas provenientes do Espírito é uma bênção espiritual maravilhosa. Edificando os outros. Os crentes de Corinto falavam em línguas e exerciam vários dons espirituais, mas parece que eles não se preocupavam muito em ajudar as pessoas. Por isso o apóstolo lembra que os dons só têm razão de existir quando o portador preocupa-se com a edificação da vida do outro irmão em Cristo. E aqui, Fabiano, entra todo o tipo de cuidado. Aquela visita, sabe? Às vezes a gente, por tanta coisa que acontece, acaba deixando. Não vai. Mas aquela visita de uma pessoa que está precisando, de uma pessoa que você sabe que está precisando, de um telefonema, já que estamos vivendo agora numa época aí que tem que se manter esse distanciamento, mas um telefonema, uma palavra boa para uma pessoa que está precisando, ajuda também na edificação dessa pessoa. Isso também é dom. E vai edificar também a pessoa. Vai ajudar. O que Paulo está dizendo aqui, os crentes de Corinto, eles faziam todo o movimento na igreja, mas ninguém se preocupava em saber como o outro estava. A disputa ela era muito grande e um queria ganhar do outro, vencer o outro, mas não ajudar. Então, o dom é para edificar os outros. Também temos aqui, edificando até o não crente. Embora o apóstolo gentios estimulasse todos os crentes a falarem línguas, isto é, a edificarem a si mesmo, seu desejo era que também esses mesmos crentes profetizassem a fim de que a igreja toda fosse edificada, inclusive aqueles que não são crentes, aquele que veio visitar a igreja, ele quer ouvir uma palavra de Deus, né? E às vezes a língua estranha que está sendo falada de maneira exagerada não traz palavra nenhuma de Deus para aquela pessoa. Então nós precisamos entender isso. Todos quantos vierem a frequentar nossas reuniões devem ser edificados, sejam crentes ou não. Por isso não podemos escandalizar aqueles que não comungam a mesma fé que nós. Como eles compreenderão a mensagem do Evangelho sem uma reunião não entenderem o que está sendo falado? Não vão ser edificados, não vão, e certamente não vão querer nem voltar mais, viu, Fabiano? Nós temos que entender também que os dons nunca são nossos, no sentido de que não precisamos do Espírito Santo, precisamos sim. Eu disse na aula passada, vou repetir, o fato de Jesus nos dar dons e nos usar, não significa que Ele concorde com tudo que nós fazemos, não significa isso. Se nós estivermos fazendo as coisas que não lhe agradam, nós vamos ter consequências. Ele mesmo disse, né, que é a passagem no Evangelho que ele diz que naquele dia, no dia do julgamento, vão chegar muitos lá e vão dizer: em seu nome eu profetizei, curei, fiz sinal de maravilhas, e tudo isso é dom, está na lista dos dons. E ele vai dizer: afaste de mim, a parte de mim, não te conheço, vai para o lago
de fogo, enfim. Então, não significa que a pessoa que tem dom de revelação, dom de língua, os maravilhosos dons do Espírito Santo, ele está autorizado a viver do jeito que ele quer. Não é verdade, não é. E o terceiro tópico, edificar todo o corpo de Cristo. Toda a igreja precisa edificar, da criança ao adulto, precisa ser fortalecida, né? Um grande exemplo disso, Fabiano, é a escola dominical. A escola dominical tem classe praticamente do berçário já, né, Fabiano? Desde o pequenininho até a maioridade, edificando, dando crescimento, dando ensinamento, porque é o ensino que vai ficando na nossa mente. Se nós formos, quando estudamos a Bíblia, nós vamos ver que Jesus, a maior parte do seu ministério terreno foi ensinando. Jesus foi ensinando, foi mostrando, é o ensino de Jesus, é o ensino que vai entrar na mente, que vai descer para o coração e que vai seguir a vida. Os dons na igreja. O amor é essencial para os dons espirituais alcançarem seu propósito. Se não houver amor, certamente não haverá edificação. Sem o amor de Deus, nos tornamos egoístas e acabamos por colocar nossos interesses em primeiro lugar. O propósito dos dons, que é edificar o corpo de Cristo, só pode ser cumprido se tivermos o amor de Deus em nossa vida. Então veja, tudo é o amor. Se nós estamos aqui nesse momento, ministrando essa aula, é porque Deus teve compaixão, amor por nós. Então nós também temos que pegar o amor que Deus nos deu e levar isso para as pessoas, fazer com que isso flua. Fabiano, tem duas coisas que se nós prender, nós perdemos. Se nós segurar, não tem nenhuma validade. É o amor e o conhecimento. Quanto mais você ama, mais amor você vai ter. E quanto mais você ensina, Fabiano, mais conhecimento você vai ter. Então, não segure o amor, não represe o amor. Transmita isso, leve isso, demonstre isso. No mundo caótico que estamos vivendo, mostre que você é diferente, mas não por causa das línguas estranhas ou por isso e por aquilo, mas pelo amor que está na sua vida. O amor de Deus, que as pessoas possam olhar para nós, Fabiano, e possam ver traços de Deus na nossa vida realmente. Possam ver isso, que o amor esteja fluindo. E o conhecimento também. Você que sabe, você que tem conhecimento, não tenha medo de perder o seu conhecimento. Não tenha medo de ensinar alguém e esse alguém passar de você. Não, pode ensinar. Quanto mais você ensina, mais você aprende. O segundo subtópico, os sábios arquitetos do corpo de Cristo, né? Aqui está falando, Paulo está dizendo que nós temos que, já está posto a base, Jesus já veio, já edificou a igreja, então nós não temos que edificar nada em cima disso, não é anjo, não é profecia, não é visão, nova revelação, nada disso, é Jesus, a base é Jesus, a salvação é por Jesus, né? Deus levanta homens para edificarem espiritual, moral e doutrinariamente a igreja local. A igreja é o edifício de Deus. Os ministros, sábios arquitetos. O fundamento já está posto pelos apóstolos, que é Jesus Cristo. Então nós não precisamos de uma nova revelação, não. Nós não precisamos de um anjo para mostrar nada. Jesus já mostrou tudo, já morreu na cruz do Calvário, já ressuscitou e deixou a igreja aqui para levar o evangelho para o mundo inteiro. E também está nos chamando a atenção aqui para sermos despenseiros dos dons, né? O despenseiro é a figura daquela pessoa, Fabiano, principalmente nos tempos bíblicos tinha muito isso, que era a pessoa que cuidava dos bens de uma casa, né? Da despensa, lá onde fica o alimento, o remédio, as roupas, enfim. Todo o provimento de uma casa ficava num lugar e tinha uma pessoa que cuidava. Então ele cuidava para não deixar faltar, mas também para não deixar estragar, ele sabia, para não se perder nada. E Paulo chama a nossa atenção para sermos despenseiros. Pedro também, o apóstolo Pedro também diz que nós temos que ser despenseiros, ou seja, administradores dos dons espirituais. O despenseiro, ele adquiria os mantimentos, zelava para que não estragasse e distribuía para a alimentação da família. Então eu e você somos despenseiros de Deus, nós temos que distribuir aquilo que Deus nos deu para a igreja, família, para as pessoas. Cada um administra aos outros o dom
como recebeu, como bom dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então, é interessante esse ponto aqui, é como recebeu, não invente, não fale o que Deus não falou. Se Deus não mostrou, não falou, faça aquilo que Deus falou para você fazer, é do jeito que recebeu, né? Então, está aí uma importante lição para nós ouvirmos, lermos, estudarmos e pôr em prática. Porque a gente vê por aí, Fabiano, Brasil afora, muito equívoco no uso dos dons espirituais, né? Muita confusão, levando a igreja a perder a credibilidade, a ser, como é que fala? Enfim, passar por coisas que ela não precisava passar se as pessoas entendessem o que é ter o dom espiritual. A nossa conclusão diz: a Igreja de Jesus Cristo tem uma missão a cumprir, proclamar o Evangelho em um mundo hostil às verdades de Cristo e descrentes de Deus. Diante dessa tão sublime tarefa, a Igreja necessita do poder divino. Os dons espirituais são um arsenal à disposição do corpo de Cristo para o cumprimento eficaz da sua missão na terra. Somos chamados a servir a Igreja do Senhor e não a utilizar os dons de Deus para nós mesmos, né? Ainda antes de encerrar, Fabiano, quando Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1, ele diz: não quero, irmãos, que não sejam ignorantes quanto aos dons espirituais. Ignorante, o que é ignorante? É quando a gente desconhece um assunto. Então, a partir do momento que eu passo a conhecer aquele assunto, eu não sou mais ignorante. Mas o problema, Fabiano, é que às vezes a pessoa, ele conhece, mas ele quer continuar vivendo na ignorância, mas agora com conhecimento. Então ele não é mais ignorante. Ele é o quê? Desobediente e insubmisso. Depois de conhecer algo, a pessoa não é mais ignorante. Na vida cristã, quem conhece e continua desobedecendo, não é mais ignorância, e sim desobediência e insubmissão. E não é isso que nós queremos, e muito menos o que Deus quer. Vamos usar os dons que Deus nos deu para a edificação, crescimento e salvação de almas para o reino de Deus. Deus abençoe.